vídeo aqui eu vou falar sobre desenhos também, mas não necessariamente aquele desenho de desenhar, sobre desenhos de lentes de óculos. Na verdade, desenhos, materiais e tratamentos são os três quesitos, ou os três pontos que eu considero importante na hora de escolher lentes de óculos. Teve um vídeo que eu já falei sobre desenhos, então hoje não é necessariamente sobre desenhos, é sobre materiais, que é a segunda parte, e vou falar sobre tratamentos em outro momento. Tá? Eu sou o Dr. Fausto Stangler, eu sou médico oftalmologista em Porto Alegre, e falo aqui sobre dúvidas em geral de oftalmologia que eu recebo no consultório e vou esclarecendo aquilo que não dá tempo de esclarecer no consultório, eu acabo esclarecendo aqui com mais calma por vídeo. Por dois motivos. Primeiro, pelo tempo, mas às vezes também é tanta informação que é mais fácil a gente com calma ouvir isso depois com mais um momento mais tranquilo, né? Então essa é a ideia do vídeo. Então vamos lá. Se tu não tem problema de visão, se tu não usa óculos, se não tem interesse nesse tipo de assunto, não precisa assistir, esse vídeo não vai te trazer nada de novidade. Agora, se tu é meu paciente, ou se tu tem algum problema de visão, ou se tu usa óculos, ou tem interesse nesse tipo de assunto, ou conhece alguém que usa óculos, ou que pode se beneficiar, aí sim, então, eu acho que esse vídeo vai ser interessante. Eu vou trazer aqui algumas orientações e alguns segredos profissionais sobre materiais das lentes para a gente escolher as lentes corretas na hora de mandar aviar a receita dos óculos. Tá? Na verdade, não são segredos. São profissionais, mas não são segredos. São informações que eu, por exemplo, ensino para os residentes aqui no curso de oftalmologia, no setor de refração, que é a minha parte, para que eles consigam também entender quais são as partes importantes de materiais das lentes, desenhos, materiais e tratamentos das lentes oftálmicas, para que essa informação seja transmitida adiante. Mas aqui eu vou trazer só uma pinceladinha, algumas informações bem didáticas para usar na hora H, na hora de mandar fazer as lentes. Tá? Isso porque eu sempre recebo em termos de materiais, a pergunta que eu mais recebo, tá, doutor, a lente orgânica é boa? Qual é a lente que é boa? Que tipo de lente que é bom para fazer uma lente fina? E aí a gente tem que falar sobre os materiais das lentes, esse é o objetivo aqui da aula. Tá? Então, eu não vou te dizer qual é o melhor material, eu vou te dar as informações e tu vai beber direto na fonte aqui. Essa é a informação que a gente tem que conhecer para poder tomar as melhores decisões, tá bom? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui no slide. Esse aqui é um slide da aula que eu uso para os residentes. E basicamente, o que eu consigo dizer aqui é que existem três grupos ou três tipos de materiais na prática de óculos para os pacientes. Existe aquele que é o chamado de feijão com arroz, que é uma lente orgânica normal, que a gente chama de CR39. CR39 é o código da resina. Isso foi em 1945, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que inventaram essa resina. Inicialmente foi inventado para ser uma resina de helicóptero de guerra, mas foi útil para a oftalmologia. Tá? Então é chamado CR39 ou orgânicos. Esse aqui é o feijão com arroz. Para todas as lentes comuns, que não tem nada de especial, orgânico e fim de papo. Tá? Uma outra opção que existe são as lentes chamadas de alto índice. Eu já vou falar sobre o que é alto índice, mas geralmente são indicadas para graus mais altos. E aí eu vou usar aqui um número de corte de 3. Acima de 3 graus de miopia, ou 3 graus de hipermetropia, ou 3 graus de astigmatismo, a gente pode ter benefício para usar lentes de alto índice. Ou melhor ainda, aí sem dúvida, a partir de 5 graus, alto índice vai fazer toda a diferença, tá? Para ter uma lente mais fina. E uma terceira opção aqui, que são as lentes de Trivex, ou as lentes inquebráveis, para situações específicas em que eu vou precisar de um óculos de proteção, ou que eu não quero lascar ou trincar a lente, ou, por exemplo, quando eu vou escolher uma armação de parafuso, de 3 peças, em que eu vou ter que apertar e fazer muita pressão, e as outras lentes vão trincar ou rachar. Aí as de alto índice, as inquebráveis vão funcionar. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de materiais de lentes, bem simples. Feijão com arroz, lente orgânica, alto grau, alto índice e alto preço. E situações especiais, inquebráveis, aí entram alguns materiais especiais. Tá? Na verdade, eu estou simplificando algo que é extremamente mais completo. Aqui eu estou com uma lista parcial de vários tipos de materiais de lentes. E o que é importante trazer aqui? A referência sempre vai ser a lente orgânica, a lente de CR39, de resina. Tá?
E a gente considera ela como o padrão para a gente chamar do índice de refração. E o que é esse índice de refração? Deixa eu anotar aqui, ó, a refração. Pode entender isso aqui como se fosse a eficiência da lente. Deixa eu dar um zoom. Eficiência. Uma lente com maior índice de refração, eficiência, ela vai ser mais eficiente, ela vai fazer mais efeito para a mesma espessura. Em outras palavras, quanto maior o índice de refração, mais fina a lente. Tá? Então, a gente compara o índice de refração com a lente tradicional, que é a lente, vamos dizer assim, média, que é a orgânica. Então, eu posso ter lentes normais, do ponto de vista de índice de refração, de médio índice ou de alto índice. Por isso que não existem as lentes de baixo índice, porque a gente parte do médio para o alto. E não é uma relação direta, por exemplo. Aqui está dizendo que é 1.5, 1.499. Não quer dizer que se eu tiver uma lente de 2 ou de 3, eu vou ter ela 3 vezes mais fina. Não é uma relação direta assim. Tá? Geralmente, quanto maior o índice, mais fino, mas não é uma proporção linear. Isso aqui é importante entender. Então, a gente divide elas em normal, índice de refração, eu vou botar aqui, ó, IR. Médio, seria médio alto, né? Médio alto e alto. Para as lentes comuns, índice de refração normal. Para as lentes acima de 5, a gente recomenda alto índice de refração. Isso vai fazer a lente ficar mais fina, mais estética. E como ela fica mais fina, ela fica mais leve. Tá? Mas isso não é uma relação assim que o índice de refração vai chegar numa lente mais leve. É porque ela vai ficar mais fina. E mais fina ela fica mais leve. Tá? Normal é de 3 para baixo. E entre 3 e 5 a gente pode escolher uma de alto índice ou pode escolher uma lente normal, ou de índice de refração normal, às vezes uma de médio índice, tem algumas opções ali. Tá? Então, a partir de 1.6, a gente vai ter resinas de alto índice, que a gente chama. Essas de 1.5 ou de 1.523, essas resinas de baixo índice, e essas outras são de médio índice. Tá? E aí, vejam que tem algumas aqui que não são resinas, que são minerais. Aqui são lentes de cristal, são lentes de vidro, que nem se fala, é muito raro hoje em dia. E elas estão aqui justamente para salientar que o índice a densidade delas é muito alta. Então, é que nem eu ter, vamos dizer assim, um punhado de isopor e um punhado de chumbo. O mesmo punhado de chumbo pesa muito mais. As lentes de alta densidade vão ser pesadas, são aquelas lentes que marcam, então não se usa mais hoje em dia. Para todas as outras, a densidade é muito parecida, então ela é um critério irrelevante para as lentes de resina, tá? Que são todas menos as minerais. E aí é tudo igual, basicamente. Aqui tem outra mineral, um índice de refração maior. E tem um terceiro fator que a gente chama de aberração cromática ou valor AB, que eu vou colocar aqui, ó, aberração cromática. E isso vamos dizer assim, tem dois grupos, os grupos de valor AB bom e ruim. Basicamente assim, aberração cromática. Só que isso não é uma coisa tão importante. Cromática. Isso não é uma coisa tão importante, então não é a primeira opção em relação aos materiais. E basicamente, o valor que a gente tem aqui pode ser ele pode ser maior do que 43 e ele é bom, ou ele pode ser menor do que 43 e aí ele não é bom. Tá? E por que eu digo isso? Porque nós vamos ter naquele grupo das resinas inquebráveis dois representantes, que é o policarbonato e o Trivex. E aí eles têm essa diferença, que o policarbonato ele tem um valor AB, uma aberração cromática muito ruim, então ele não está indicado. E o Trivex ele tem um valor AB adequado, então ele está indicado. E aí eu quero ver se eu consigo mostrar aqui o que é essa aberração cromática. Eu tenho um slide aqui da aula dos residentes, e a aberração cromática é o quanto que o arco-íris se espalha depois de passar pela lente. Então é mais ou menos isso aqui, ó. A gente começa a ver umas sombras em volta dos objetos. Eu sei que é um cavalinho e tal, mas eu vejo que ele tem uma aberração cromática nas bordas. Isso aqui é uma lente de baixo valor AB. Essa aqui deve ter uns 30 mais ou menos. Alto valor AB eu não vejo isso, eu vejo a imagem muito mais nítida. Isso é tão mais importante quanto mais na periferia da lente. Então se eu tiver uma lente olhando só no meio, o valor AB não importa muito, mas se eu estiver olhando
pela lateral da lente, isso aí se torna muito mais importante. Então, corrigir o valor AB para aquelas armações maiores e para graus maiores e para visões periféricas, ele se torna mais e mais e mais importante, tá? Por uma escolha geral, não faz muita diferença. Tá bom? Então, essa é a informação importante em relação a materiais de lentes. Eu tenho resinas orgânicas, inquebráveis e de alto índice para altos graus. Quando for escolher as lentes, além de escolher o desenho, além de escolher os tratamentos, tem que entender sobre os materiais também. Feijão com arroz é o orgânico, tá? Chegando nesse ponto aqui, eu sempre digo assim, aqui a gente tem dois caminhos, ou duas conclusões. Ou esse material foi útil, e aí eu me sinto realizado, ou ele não serviu para nada, e aí eu peço perdão. Infelizmente, não posso ajudar. Agora, se esse material foi útil e trouxe alguma informação importante, eu vou te pedir um favor. Dá um joinha no vídeo, isso me ajuda a entender o quanto de importante que esse material está sendo à medida que eu vou fazendo e construindo isso, eu consigo refinar melhor e trazer coisas mais relevantes ainda. Então, de uma certa maneira, é um agradecimento que eu recebo quando eu recebo um joinha. Se esse material foi útil, te ajudou, dá um joinha aí, é um agradecimento, tá? E se ele foi útil, realmente, eu vou te pedir um favor. Provavelmente isso vai te trazer alguém, essa informação vai te trazer alguém à lembrança. Se ela te trouxe alguém na memória, quer dizer que essa pessoa também pode se beneficiar desse material. E aí eu vou te pedir um favor de encaminhar esse vídeo para alguma pessoa que tu acha que pode se beneficiar. Para quem te vier na memória nesse momento, provavelmente são as pessoas que mais vão gostar desse material. E pelo mesmo motivo que eu faço esse vídeo, que é simplesmente conseguir ajudar as pessoas e trazer essa informação, isso faz parte da minha essência, da minha profissão médica, eu acho que o conhecimento que ocupa espaço, ele é de graça, aqui está sendo entregue de graça, ele pode ajudar outras pessoas. Por que não? Como eu digo, gentileza gera gentileza. Então, se puder compartilhar com alguém, vai ser bem interessante. Ajudar outras pessoas sempre é bom, tá? Então, é isso. Sim, uma última coisa. Perto desse vídeo vai ter um link com um botão para cadastro. E é um cadastro meu, pessoal, de pessoas interessadas nesse tipo de informação, de dúvidas e perguntas que eu recebo no consultório que eu vou divulgando. Eu não deixo isso espalhado por aí na internet, mas eu geralmente acabo mandando isso para os meus pacientes e para as pessoas cadastradas nessa lista. Então, se tu quiser receber outras informações e outras respostas para dúvidas comuns que eu tenho no consultório, te cadastra e tu vai ter acesso a esse material, tá? Inclusive, essas anotações que eu fiz aqui, eu deixo disponibilizado lá também, então tem um materialzinho para salvar e guardar como consulta de referência sobre DMT, desenhos, materiais e tratamentos. Tá bom? Obrigadão, um abração, tchau, tchau.